A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Primeiramente, eu vou trazer aqui um louvor ao nosso Senhor. Deus proverá, né? Eliane Oliveira canta ele. Eu tenho uma promessa de Deus e nela eu vou esperar, ainda que venha sofrer. O Jordão, Deus me ajuda a passar. O Deus que provou Abraão é o mesmo que a ele honrou. Isaque pergunta o cordeiro onde está. O cordeiro, meu filho, eu sei. Deus proverá. Deus proverá, eu sei. Deus proverá. Não vejo o cordeiro aqui, mas Deus proverá. Deus vai prover dos céus, a bênção vai chegar. Quem prometeu é fiel e eu sei, Deus proverá. A forma de Deus trabalhar nem sempre dá pra entender. Seus caminhos são muito mais altos. Deus trabalha da forma que quer. Leva o crente lá para o deserto, para melhor o crente conhecer. Seus caminhos, sua graça e sua glória. Do deserto faz uma escola, para então revelar seu poder. Deus proverá, eu sei, Deus proverá. Não vejo o cordeiro aqui, mas Deus proverá. Deus vai prover dos céus, a bênção vai chegar. Quem prometeu é fiel e eu sei, Deus proverá. Oh, glória, aleluias. E para nossa meditação, meus irmãos, eu trago no livro de Provérbios, no capítulo 4, o capítulo 4 todo, me permitam a leitura, exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar.
Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluias. Meus irmãos, essa palavra é muito bonita, muito profunda, né? Cheia de sabedoria, onde ele até nos estimula a buscarmos a sabedoria e guardarmos ela, porque é a sabedoria quem nos guia nessa vida, é a sabedoria quem nos enaltece, quem nos exalta, que nos faz olhar acima da situação, né? Quando a gente estiver passando por um problema, por uma tribulação, por uma provação, no meio do deserto, né? Como falou aqui no hino, né? Como Abraão, né? Deus provou a fé dele, pedindo que ele imolasse o próprio filho. E ele levou Isaac até lá no alto da montanha. E Isaac perguntou: papai, cadê o cordeiro? E ele respondeu: Deus proverá. E na hora que ele ia pegar o machado para sacrificar o próprio filho, para provar o amor dele a Deus, porque o nosso amor tem que ser a Deus acima de tudo, Deus disse: não, você já provou. Então Deus proverá em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus está do nosso lado. Ele é o nosso provedor. Ele é suficiente. A sua graça nos basta. A bondade e a misericórdia dele nos seguem por todos os dias de nossa vida, até habitarmos na casa dele para todo sempre. Então, meus irmãos, aqui também fala sobre a gente se desviar do caminho dos perversos. Eu achei interessante que o caminho dos perversos é como a escuridão, onde eles nem sabem aonde estão tropeçando. Por quê? Porque eles não estão vendo o ambiente. Então, eles estão andando numa escuridão, tropeçam em alguma coisa e não sabem nem o que é. Então, assim é a vida de quem está com seus olhos espirituais ainda fechados. Não enxergam a situação, não conseguem ver a beleza, o dia raiando e o sol cada vez mais brilhante até o dia ser completamente perfeito, né? Quando o sol chega no seu auge ao meio-dia e depois
lentamente ele vai se declinando, para no outro dia ele surgir novamente no horizonte. Então, a luz representa a presença de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que andamos com ele e nos agradamos da escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a gente não pode dizer que aquilo que é chamar de luz, o que é trevas, né? Chamar de bem o que não é bem, o que é mal. Não devemos nos confundir. E para isso a gente precisa pedir a Deus sabedoria, discernimento. Sabermos discernir tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Então sabermos que Deus é soberano, que tudo que nos acontece está no controle dele. Mas também pedirmos a ele sabedoria para tomarmos decisões importantes. Sabedoria para nos conduzirmos, sabedoria para lidarmos com os nossos próprios pecados e com as pessoas, porque todas as pessoas, todos nós estamos debaixo do mesmo céu, todos recebemos a luz do sol, todos temos direito ao dia e à noite, e somente Deus é quem conhece os nossos corações. E também ele fala assim, para a gente guardar tudo que a gente aprendeu no nosso coração e reter e viver aquilo que a gente aprendeu, né? É a gente se alimentar desses ensinamentos, dessa sabedoria que a gente vai adquirindo. Mas, sobretudo, né, entretanto, o que se deve guardar é o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração ele é enganoso. Por isso que a gente precisa guardar no sentido assim de vigiar. Eu vou guardar a Bíblia, eu vou tomar conta dela. Nesse sentido, guardar o nosso coração, vigiar, examinar o nosso coração. Quando a gente orar a Deus pedindo discernimento, direcionamento, livramento, né, proteção, sabedoria, então a gente deve estar atento para escutar a resposta dele. E uma das formas, meus irmãos, da gente saber que a resposta veio de Deus é quando a gente sente uma paz no coração, sabendo que aquilo que está vindo à nossa mente, que a gente está recebendo do Espírito Santo, é um bem para a gente e para o próximo. Porque tudo aquilo que for ajudar, que trouxer paz, que trouxer amor, que trouxer perdão, que trouxer luz, vem de Deus. Tudo o que é contrário a isso não vem de Deus, né? Então, que possamos, como aquele falou, né, na infância ele ouvia os ensinamentos do pai, né, e guardava. E nós, quantas vezes na nossa infância obtivemos uma boa educação? Glória a Deus por quem obteve, né, teve essa oportunidade, né, como eu tive, né, de ter tido um pai biológico maravilhoso, um homem de Deus, do qual eu só tenho gratidão pelos ensinamentos que ele me passou desde a infância, pela sua conduta ilibada e também por minha mãe, né? Graças a Deus eu nasci de pais cristãos, né? Mas eu quero agradecer principalmente ao nosso Pai Celestial, nosso Deus Criador. A Ele é o nosso amor em primeiro lugar, né? E que, como ovelha dele, eu esteja atenta e você também esteja atento às palavras dele, aos ensinamentos dele, porque é um ensinamento que liberta, que esclarece, que dissipa as trevas. O que é a treva? É a ausência da luz.
né? Se eu estiver num ambiente totalmente escuro e acender um fósforo, acabou a escuridão. Não posso mais dizer aqui é escuridão, porque existe a presença, uma minúscula luz, mas existe a presença de luz. Então, não existe a escuridão em si, existe a ausência da luz. Então, Deus é quem preenche esse lugar escuro que muitas vezes a gente carrega dentro da nossa alma. A gente tem um lado escuro, que a gente precisa confessar a Deus o nosso pecado, se arrepender e pedir a Ele o perdão, que certamente Ele se agrada. De imediato, meus irmãos, a gente sente o abraço do Espírito Santo. Eu tenho todos os dias pedido perdão a Deus dos meus pecados, porque eu sou muito falha, muito pecadora. Mas o que, assim, é a graça de Deus, que é um favor imerecido, né? A graça dele que é derramada sobre nós. É tão bom, meus irmãos. É tão bom sentir isso. Mas o mais importante é a gente confessar a Deus. Ser sincero com Ele, porque Ele já sabe, né? Mas é bom a gente contar para Ele aquilo que a gente não tem coragem de dizer a ninguém. Coisas erradas que fazemos, que pensamos, que falamos. Confessemos a Deus. E que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado, né? E Deus proverá, né? Como diz aqui também um trecho do louvor, a forma de Deus trabalhar nem sempre dá para entender. Seus caminhos são muito mais altos. Deus trabalha da forma que quer, porque Ele é soberano. E os caminhos dele são mais altos, melhores do que os nossos, os planos dele para a nossa vida. Meus irmãos, eu não sei se você já tiver essa experiência, a gente pede algo em oração ao Senhor e Ele nos dá bem melhor do que daquilo que pedimos. A gente nem imaginaria o que Ele nos dá em troca. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus nos dê um dia maravilhoso, abençoado na sua santa e sagrada presença. Graça e paz a todos.